Uma boa noite. Vamos esperar um pouquinho até o pessoal entrar. Eu já peço desculpas pelo atrasinho. É que aqui tem um engarrafamento na BR, por isso a minha esposa não chegou ainda. E eu fiz a minha filha dormir, né? Olá, boa noite. Boa noite, Rita. Tudo bom? Mais uma vez, desculpa pelo atraso. Espero que vai dar certo agora, porque estou sozinho aqui em casa. A filhinha está no quarto de lado dormindo. Acabou de dormir. Tinha que esperar mais um pouquinho, né, para ter certeza que ela realmente está dormindo. Mas parece que está tudo ok. E por isso podemos começar, né? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Elsie. Tudo bom? Que bom que estão aqui comigo. Acho que eu vou esperar mais um pouquinho, né, para a pessoa entrar. Mas daqui a pouquinho já vamos começar. Recebi bastante perguntas e já vou falar direitinho, né? Então, como essa live vai ficar gravada também, eu vou me apresentar rapidinho, brevemente. O meu nome Perdão, tomar um gole de água antes. O meu nome é Timo Schweiger. Pode me chamar de Timo, como todo mundo faz aqui no Brasil. Eu sou da Alemanha, me mudei para o Brasil em 2015, faz 7 anos. E mais ou menos um ano depois de ter chegado aqui no Brasil, eu comecei a fazer os meus próprios pães aqui no Brasil, né? Porque eu sentia falta dos pães que tinha lá. Então faz uns 6 anos que eu comecei a fazer pão e gostei bastante. Achei muito interessante e daí comecei a me aprofundar e estudar mais sobre o assunto. E é por isso que eu estou fazendo esse trabalho aqui agora. Quando eu comecei a minha jornada como padeiro, eu tinha bastante pergunta também e eu teria gostado de perguntar a alguém que entende do assunto. E é justamente por isso que eu comecei agora de fazer esse formato aqui. Essa live vai ser um Q&A, fala em inglês, né? Question and Answer. Em português é pergunta e resposta. E vocês me mandaram bastante perguntas já. Assim, eu abri uma caixinha, né? Vocês me mandaram. Eu juntei aqui. E eu gostaria de falar, antes de começar a responder as perguntas, se você tiver perguntas durante a live, eu estou aqui acompanhando os comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou tentar falar um pouco, se não atrapalha muito, né, no meio. Uma boa noite a todos. Tudo bom? Ainda não comecei a parte principal, tá? Mas já estou chegando também. Muito bem? Tá bom. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo ok? Som, conexão, tudo beleza? Não chegou? Boa noite. Tudo bom? Ótimo, obrigado pelo retorno. Bom, então, como falei, vamos fazer perguntas e respostas hoje. E as respostas às perguntas têm a ideia de ajudar você a ter a liberdade de fazer todo tipo de pão que você queira. Essa é a ideia. E vamos começar, então. Eu tô olhando para lá porque tem o meu computador aqui, tá? Para não me perder. Vamos começar. Eu vou também tentar usar aqui um pouco dos recursos que a live, que a Instagram me dá, né? Vamos começar com a primeira pergunta, que é:
quais são as diferenças entre os pães alemães e qual tipo de pão se come na Páscoa? Eu vou colocar aqui. Aqui. Como é melhor assim ou assim? Vamos fazer assim. Então, as diferenças entre os pães alemães. Bom, eu não sei se quer saber a diferença dos pães alemães para os pães brasileiros ou entre os pães alemães em si, mas assim, na Alemanha tem muitos tipos de pão. Eu acho que essa é a principal diferença. Tem de tudo, tem pão branco, pão preto. A última live que fiz foi justamente sobre isso. Então essa é a maior diferença, na minha opinião. E o pão que se come na Páscoa, o mais típico é uma trança, que tipo um pão de leite, assim, um brioche, né? A massa é um brioche. E geralmente daí é feito com uma trança ou com uma corona, assim. Isso é bem típico. Às vezes vai uvas passas junto. E vi uma receita com cardamomo também, mas essa eu pessoalmente não achei tão típico, pelo menos na minha região. Mas aquele outro que se chama Hefeteig, essa é super comum na Páscoa. Tem um curso meu também, falando de lado. Vamos para a próxima pergunta. Eu vou colocar primeiro, daí eu falo, daí fica mais fácil, eu acho. Isso aqui. Só perguntando rapidinho, vocês preferem que apareça... Eu nem sei se muda para vocês também ou só para mim. Para mim agora a pergunta está maior e a minha imagem está menor. Ou pode ser assim, né? Eu estou maior e a pergunta está pequena. Assim, para mim está bem pequena. Eu mesmo consigo me mudar, a pergunta não consigo mudar. Como é melhor para vocês? Vocês poderiam me falar rapidinho? Né? Eu deixo dessa forma que fica melhor para vocês. Pergunta maior. Ok, então... Quando tem só uma resposta é fácil, né? Bom, próxima pergunta. Meus pães brancos ou integrais não têm salto de forno mesmo assado na panela. Então, bom, não é bem uma pergunta, né? Mas eu imagino que a pergunta é... tá, obrigado. Tá, então assim tá melhor para vocês, né? Boa noite ao pessoal que está entrando agora ainda. Já começamos, mas vai ficar gravado, então pode assistir depois também, caso queiram. Essa pergunta aqui, imagino que a pergunta é por que não tem o salto de forno? Opa, outro abraço também. Obrigado por apreciar, dá um oi. Grato. Então, quando o pão não tem salto de forno, pode ser várias coisas, né? Pode ser um problema já na fermentação, pode ser. Isto é, se você deixou o pão fermentar por muito pouco tempo, pode ser uma opção. Se você deixou o pão crescer por muito tempo, daí já gastou toda essa, digamos, energia, né? Todos os gases que são produzidos já estão no pão que não foi assado ainda, então quando coloca, só vai ter um pequeno puff, e isso. Geralmente um pão assim ainda cresce um pouquinho, mas não vai ter aquele salto. Uma outra coisa pode ser o corte, se o corte não é muito fundo. Assim, o corte é um tema por si também, né? Porque depende também daquele estado da fermentação, se você faz assim. Eu vou explicar rapidinho. Quando a massa fermentou menos, então quando está menorzinho ainda, você deveria fazer um corte mais fundo
para poder abrir bem. E quando já cresceu bastante, às vezes acontece, né? Agora que está quente, às vezes a gente perde a hora ou o momento. E daí é melhor cortar pouco ou não cortar quando está realmente muito grande já. E uma outra coisa que pode acontecer, que eu tinha esse problema, na verdade, no começo, é quando falta estrutura na massa. Isto geralmente acontece quando você ou não faz as dobras, ou não sova por tempo suficiente, ou também na hora de modelar a massa. Porque na modelagem a gente, assim, estica, né? Geralmente, assim, falando de pães de trigo. E é importante que você tenha aquela pele esticada e que fica realmente uma bolinha bem firminha, que tem uma estrutura mesmo. Porque muitas vezes já fica meio escorregando, né? E essa parte pode ser importante também para o pão conseguir crescer no forno. E antes também. Mas isso é importante. Vamos para a próxima pergunta. Isso, tensão ou estrutura, mas é a tensão mesmo. Isso mesmo, que você dá, né, aquele movimento, você estica a massa assim para esticar o glúten da massa, para ter uma certa firmeza na massa. Eu sofri bastante com isso, né? Eu demorei para entender que esse era um problema meu. Saiu bastante pão plano. Próxima pergunta. Vamos lá. Eu gostaria de saber, quem não tem a panela de ferro para assar o pão, que tipo de forma? Ao princípio, você pode assar um pão só numa assadeira também, mas o recomendado mesmo é alguma, assim, não é uma forma, mas algum material que consegue manter bastante o calor. É isso que a panela faz também, a panela de ferro. Se você tem, por exemplo, uma forma grossa de vidro, pode ser também. Mas daí cuidado não colocar massa da geladeira, porque daí vai fazer clean. Eu também não recomendaria muito de vidro, só falei porque muitas vezes a gente tem isso, né, em casa. Mas eu recomendo usar uma pedra refratária, que são aquelas pedras de pizza. Pode ser uma pedra de pizza mesmo. Eu prefiro, para mim, de formato retangular. Eu dei uma olhada, custa R$100. Se você faz bastante pão, vale muito a pena. Então pode ser ou essa, ou também uma placa de metal um pouco mais grossa, algo que mantém o calor. Você pode pensar assim, se a coisa demora para esquentar, geralmente ela demora também para esfriar. E quando você coloca o pão em cima, daí demora mais ou tem mais energia, mais calor disponível para colocar no pão. Porque quando a gente abre, né, o forno, especialmente esses fornos domésticos, sai muito calor. E com essas coisas, seja a panela de ferro ou seja uma pedra, você consegue manter o calor dentro do forno. E se você não tem a panela de ferro e faz bastante pão, eu também recomendo adquira uma panela dessas. Não são tão caras também. Eu dei uma olhada, R$150, R$200, você consegue pegar uma panela boa, que ela tem a vantagem de deixar o vapor lá dentro também. E por isso cresce melhor, dá uma crosta diferenciada, fica muito melhor o pão. Vale a pena. Eu acho que vale muito a pena, não é um investimento muito grande. Bom, próxima pergunta. Até aqui, alguma pergunta no meio? Fiquem à vontade, tá? E também, vocês acham que eu falo muito rápido, deveria ficar um pouco mais devagar, ou deveria dar um gás?
por favor me falem. Às vezes é difícil, né? A gente fica aqui meio empolgado e fala. Vamos lá, próxima pergunta. Ah, não, perdão. Eu vou mudar para não me perder aqui. Essa é a próxima, na sequência. Aqui tem uma no meio, um momento. Panela de ferro. Tá bom. Tem que perguntar, né? Nunca se sabe. Mas bom saber que tá ok para vocês. Uma sugestão onde comprar panela de ferro. Eu comprei, eu não sou pago, tá? Eu gostaria de ser, mas não sou. Eu comprei uma panela mineira e eles têm uma própria página, se não me engano. Eu gostei bastante dessa panela e ela é bem versátil, porque ela vem com tampa, né? É uma redonda. Eu tenho outra também, não lembro a marca, mas é redonda e ela tem aquela tampa que serve também como uma frigideira. Eu uso bastante também, é ótimo para fritar carnes, tipo mal passado, assim, é muito bom também para cozinhar. Tem mais uma perguntinha aqui. O tempo ideal para a fermentação a frio, eu vou colocar rapidinho. É que tempo ideal é sempre um pouco difícil, né? Depende onde você quer chegar, mas geralmente se você faz na geladeira, imagino, né? Eu faço também, geralmente, assim, a maioria aqui não é profissional, de 8 a 48 horas, mais ou menos. Você pode deixar bastante mesmo, mas aí depende com quanto fermento você colocou. Tem que testar um pouquinho, mas eu já deixei com fermento natural também, uns 3 dias, funcionou também, deu certo, só que daí não dá para deixar muito tempo antes por fora, porque senão daí passa, daí a estrutura da massa vai passando. Mas dentro de 8 a 16 horas, eu diria, você consegue bons resultados já. Voltando para a panela, eu tenho uma oval também, eu gosto bastante. Eu gosto especialmente do formato mais alongado, porque é mais tranquilo para cortar, né? E é prático. Bom, eu vou voltar para a pergunta aqui, que foi me mandado. Aliás, muito obrigado por mandar as perguntas. É sempre bom quando tem pessoas participando. E vamos lá, de nada. Então, a temperatura para assar o pão na panela, eu uso 250 graus, é isso. É um bom começo, digamos assim. É um pouco engraçado, porque daria para responder quase toda a pergunta com depende, né? Mas para pães rústicos, pães assim, com crosta e tudo, é um bom começo. Mas já percebem que eu falo, depende do tipo de pão, né, que a gente quer fazer. Apesar que uma brioche a gente normalmente não faz na panela. Então, vamos falar mais assim para o tipo de pão para que se usa a panela, né, que geralmente é um pão de fermentação natural, assim, mais rústico. E eu faço assim, eu começo com 250 graus mesmo, para deixar aquele calor alto no começo, e geralmente depois de colocar, assim, isso é pré-aquecimento, e depois eu diminuo para 230, 220, deixo a panela tampada meia hora, e depois de meia hora eu tiro a tampa e deixo geralmente na mesma temperatura. Daí você pode ver se está
boa noite para quem chegou agora. Daí você pode ver se já está dourado um pouquinho, ou se já foi de mais ou de menos, e daí você pode ir ajustando ainda. Então a temperatura não é assim uma coisa pré-definida que vai ficar toda a cocção a mesma temperatura. É muito comum, inclusive, que varia a temperatura. Às vezes você dá um alto no final também para dar aquela crosta mais escura e mais forte. E falando da temperatura, é muito importante também ter em mente o tamanho do pão. Quando é um pão muito grande, daí é melhor começar com uma temperatura um pouco... Apesar que no começo você pode começar forte também. Comecei errado aqui. Quando é um pão grande, faz também temperatura alta no começo, mas diminui a temperatura mais cedo, porque um pão grande demora mais tempo para ficar todo assado, né, por dentro. E se a gente quer chegar ao miolo que está todo assado, com uma temperatura alta, enquanto isso vai queimar por fora. Então pães maiores deixando a temperatura um pouco menor ao longo do tempo para não queimar, né? Vamos para a próxima pergunta. Essa acho que muita gente se interessa por essa aqui. Um momento, já vou colocar aqui na tela. Aqui. Como obter um miolo bem alveolado? Essa palavra é até difícil para falar para mim. Geralmente, assim, sempre depende de muitas variáveis, de muitas variáveis, e isso vale para qualquer parte do pão, né? Por isso o pão é mais complexo do que parece, olhando o seu resultado pronto, mas focando no miolo e bem alveolado, eu imagino que também quer uns alvéolos maiores. Isso geralmente quando você usa uma hidratação maior, com mais água na massa, tem a tendência de fazer um miolo com aquele alveolado assim, mais que não é uniforme e maior. Aquele típico que agrada o olho, né? Eu gosto de ver também. Eu admito que eu não faço muito esse tipo de pão. Na Alemanha não é tão comum. Existem alguns tipos, mas isso se acha mais nos pães assim italianos, franceses, ciabatta, baguete. Daí é bem comum. Eles são feitos com uma hidratação alta, então bastante água. E um outro ponto importante para conseguir é como você manuseia a massa. Então, se você quer um miolo mais grande, né, com essas bolinhas maior, você tem que tentar manter os gases da fermentação dentro da massa. Então, se você fica mexendo muito, ou tipo sovando, ou na hora de fazer a modelagem, daí você sai, né, um pouco do gás. Um pouco sempre sai. Mas, por exemplo, a forma mais extrema disso, que no ciabatta é quase assim, você faz a massa já retangular e antes de assar você só corta. E você nem faz assim aquela modelagem, boleia. Você não faz, você deixa simplesmente assim, e dessa forma você consegue um alvéolo bem grande e um miolo assim bem alveolado. Próxima pergunta. Deu para entender? Espero que sim. Mas se não, podem jogar. Podem falar, peraí, não entendi. Vamos para a próxima pergunta. Vi que o Paulo entrou. Oi, Paulo, abraço. Tudo bom aí? O Paulo é o meu amigo de surf.
Vamos ver essa aqui. Olá, boa noite. Estão chegando gente ainda. Já estou na sexta pergunta. Vamos lá. Essa pergunta até parece que eu mandei para mim mesmo, né? Mas não é o caso. O autêntico pão alemão de centeio é 100% farinha de centeio. E o levain é feito com 100% de centeio. Essa é até bem fácil para responder, porque na Alemanha tudo que tem definição, né? E eu procurei aqui eu vou... Todo mundo leu, né? Aqui, entendeu? A pergunta, eu vou colocar uma outra imagem aqui que explica bem em alemão, mas tudo bem, né? Então, no lado esquerdo você vê o quanto tem de farinha de trigo e, assim, em relação, né, e para baixo de farinha de centeio. Então, para chamar um pão de trigo, ele tem que ter mais do que 90% de farinha de trigo. E para chamar, a pergunta era mais sobre o pão de centeio, né? Então, para chamar um pão de centeio, isso é para as padarias, assim, é por lei mesmo também, norma, né? Para chamar um pão de centeio, tem que ter mais que 90% de farinha de centeio. Isso juntando tudo que tem dentro da massa. Então, você teoricamente pode usar um fermento natural que tem um pouquinho de outra coisa, só a massa total, o pão no final não pode ter mais do que 90% não pode ter menos do que 90% de farinha de centeio. E ainda tem esses pães entre os dois, né, que são pães misturados. Seria o Weizenmischbrot, é o pão de trigo misturado. Daí tem que ter mais que 50% de farinha de trigo. E a mesma coisa para o pão de centeio misturado, que é o Roggenmischbrot, aí tem que ter entre 50% e 90% de pão de centeio. Próxima pergunta, que também é a última pergunta dessas que foram me mandadas, né? Se vocês têm uma pergunta, pode mandar na caixinha aqui também, eu vou dar uma olhada. Não demorou tanto aqui, então dá para dar uma olhada ainda, que às vezes é um pouco difícil de saber antecipadamente quanto tempo vai demorar, né, para explicar, para falar. Vamos para a última pergunta. Essa é mais complexa de novo. A pergunta não é complexa, mas para explicar é uma das mais complexas, na verdade. Agora é só achar. Como obter a melhor pestana? Primeira pergunta seria qual é a melhor pestana para você, mas geralmente a melhor pestana é aquela grandona, né? Aquela orelha do típico pão de fermentação natural, assim, bonito, abriu bem. E a pestana por si só é difícil, também depende de muitas variáveis. Na verdade, a pestana do pão, quando fica bonito, é meio que uma prova que tudo ao longo do processo, é uma prova que tudo ao longo do processo deu certo, que você fez tudo certinho. Porque cada coisinha que você erra ou que não deu bem certinho pode chegar a uma pestana ou não presente, ou que não abriu bem, né, que tá meio tímida, assim, que acontece bastante. Eu não tenho sempre uma pestana ótima, isso faz parte, também porque não tem como, assim, nos fornos domésticos muitas vezes é difícil, né, manter o vapor dentro, que faz um papel muito importante também. Mas sim, pestana é importante que a fermentação está no ponto certo,
mesma coisa que falei antes sobre o pão que não abriu, né? Porque o pão tem que ter um bom saldo de forno para ter uma pestana. Então tem que ter aquela tensão que o Gino falou. E o glúten tem que ficar bem desenvolvido. E também o corte tem que ficar bem feito. Se o corte não tá certo, isso também não vai ajudar, né? E geralmente para essas pestanas que abrem bastante e por um lado assim, né? Porque tem pães que você corta para abrir assim, mas para mim a melhor pestana, a mais bonita é aquela que abre assim mais do ladinho e abre bem aqui. E essa você consegue com uma corte com a lâmina não assim, mas assim. Então você corta tipo dessa forma na massa. E assim é mais fácil para a massa abrir, né? Não tem tanta resistência. Bom, essas eram as perguntas que eu recebi. Mais uma vez, muito obrigado por me mandar. Eu espero que deu para entender tudo. Eu vou dar uma olhada se tem alguma pergunta aqui. Se não aparece nada, provavelmente não tem, né? Tá. Então, resumindo rapidinho sobre o que a gente falou aqui, né? Que eram as perguntas assim, salto de forno era um tema que falei bastante, né? Porque o que pode causar falta de salto de forno. A gente falou sobre a temperatura certa de assar o pão e como fazer um pão com um miolo bem alveolado. E expliquei um pouquinho sobre a denominação, palavra difícil, denominação das... Um momento, desculpa, estou recebendo aqui. Falei sobre os nomes dos pães, né? Quando um pão de centeio pode se chamar um pão de centeio. E eu espero que alguém de você tinha as mesmas perguntas e que eu consegui dar uma ideia, né? O que pode causar essas coisas. Eu vi que tem mais uma pergunta aqui. Olá, Dr. Thiago, muito bem-vindo. Tem uma pergunta aqui, tem um tempinho, vamos falar. A pergunta é: você mistura farinhas para alimentar o levain? Eu misturo farinhas, mas não para alimentar os meus levains. Os meus levains eu deixo bem separados. Eu tenho um levain, até eu prefiro chamar de fermento natural, porque o levain é mais aquele, assim para mim, é o levain liquide, que tem a proporção 1:1, né, que é uma massa mais líquida. E esse tenho, eu mantenho um outro que é um lievito madre, que é mais firme. E tem um de centeio, que também é 1:1, mas por ser centeio ele absorve mais água e fica mais firme também. Então eu deixo os meus fermentos bem separados, com uma farinha só. O que eu faço também, quando eu faço um pão integral, eu geralmente uso daí um fermento natural de farinha branca, mas eu uso a isca dele, né, e faço um fermento natural de farinha integral, tipo uma premassa ácida, digamos assim. E essa eu uso daí para fazer a massa principal. E claro, na massa, nos pães, eu gosto muito de misturar as farinhas, fazer cada tipinho diferente, só assim se faz pães mais variados, né? Então... Bom, quem ficou participando aqui, ou também quem chegou agora e escutou um pouquinho, eu gostaria de perguntar a sua opinião sobre esse formato, esse jeito,
O que você achou? Poderia me escrever rapidinho? De nada, Rita. O que vocês acharam desse formato de perguntas e respostas? E sendo honesto, tá? É importante para mim saber se isso é uma coisa que é interessante para vocês. Para mim é interessante porque eu tenho que pensar também, tenho que explicar, né? Daí tem que entender primeiro. Boa parte deu para responder assim de cabeça mesmo, mas tenho certeza fazendo mais vezes vai ter umas perguntas que eu vou ter que estudar mais profundamente, e faço também porque eu quero, né, dar umas respostas aqui que tem um fundamento. Eu também não tenho problema se tem aqui perguntas que eu não consigo responder na hora, eu falo isso, vou me anotar aqui e daí trago para a próxima vez. Então vamos ver rapidinho. Muito bom, Timo, muito obrigado. Achei esse formato ótimo, rápido e objetivo. Que bom, fico feliz que vocês gostaram. Ótimo, então dá para fazer mais vezes. Sempre tem, né, novas pessoas entrando no perfil. Isso significa novas perguntas. Às vezes são perguntas que a gente nem pensou, mas é interessante também falar sobre. Então eu gostaria de terminar esse vídeo, essa live com a chamada à ação, né? E é a seguinte, se você tem alguma pergunta, aproveite na próxima vez, assim, eu coloco nos meus stories caixinhas para você mandar, eu coloco lá, né, mande sua pergunta. Aproveite essas oportunidades, acompanhe nos stories meus e me mande a sua pergunta para que possa responder na próxima live. Eu vou fazer assim, eu planejei fazer mais vezes, mas é importante saber, né? Pelo visto vocês gostaram, então eu vou continuar fazendo. E por isso, se você tem alguma pergunta, fique à vontade. Pode me mandar por direct também, mas para mim é um pouco mais fácil organizar quando você responde na caixinha dos stories ou aqui na live mesmo também. Mas então eu vou continuando. Eu agradeço que vocês ficaram aqui junto comigo e me despeço por aqui. Eu desejo uma ótima noite a todos vocês e na semana que vem vai ter mais lives. Eu vou avisar nos stories. Quem está interessado não vai perder, porque eu sempre aviso. Então, até a próxima vez, gente. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.